Olá, domingo, dia 10 de maio, segundo domingo de maio, dia da comemoração do Dia das Mães. Quero parabenizar aí a todas as mães, a começar pela minha mãe, pela minha esposa também, e a todas as mães com essa grande missão, grande responsabilidade, árdua missão, mas muito compensadora, né? Ver os frutos de todo o esforço de uma vida, de um trabalho como as mães e com certeza é uma recompensa muito grande. E haverá uma recompensa também na glória, né, por um papel bem desempenhado de uma mãe. Muito bem, hoje nós vamos ver a lição de número 13. Lição 13, a quinta trombeta. Esse é um capítulo para mim bem especial, eu gosto muito desse capítulo, que trata sobre uma estrela que cai num poço e que tem uma chave que abre, que vem gafanhotos misturado com cavalos, com exército, com escorpião, uma misturada grande. Mas eu tenho um carinho muito particular por esse capítulo. Então, diz assim, lição 13, capítulo 8 de Apocalipse. Vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes de trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse 8:13. O 9:1. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como de mulher. Os seus dentes como de dentes de leões. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinha ainda uma cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor sobre esse momento. Vamos orar. Pai querido, nesse momento eu quero orar, agradecer ao Senhor, quero parabenizar a todas as mães e pedir, Senhor, a Tua graça fortalecedora, animadora para todas as mães, aquelas que estão assistindo a esse vídeo, que terão acesso a esse vídeo, que o Senhor possa fortalecer, animar a cada uma delas. Eu entrego nas Tuas mãos. Peço também, meu Pai, por esta aula, que o Senhor nos capacite, nos abençoe. Quero pedir que o Senhor possa estar nos dando o entendimento relacionado a esse assunto, relacionado a essa quinta trombeta. Entrego nas Tuas mãos e oro no nome de Jesus. Amém. Só um detalhe, o nome da minha mãe é Luhan e o nome da minha esposa é Eliseneide. Então vamos para a introdução. Pegue aí sua folha, pegue caneta, preencha os espaços que tiver para serem preenchidos. Introdução. As 3 últimas trombetas têm uma característica peculiar, pois seus anúncios são precedidos de advertências proféticas, começadas assim, ai, ai e ai. Então, você coloca aí a palavra proféticas. Então, elas são
diferentes das outras. As outras, essas aqui, elas têm essa advertência, né? Elas vêm com essa advertência dizendo que elas são piores do que as antecederam. Enquanto os 4 primeiros trombetas foram dirigidas contra a natureza, essas 3 últimas são dirigidas às pessoas. Diferente, você lembra lá, cai sobre a relva, sobre as plantas, as árvores, sobre o mar, sobre os rios, mas aqui não, aqui é dirigido a pessoas, aqueles que rejeitaram a Deus e também perseguiram o seu povo. Essas trombetas provam aos habitantes da terra que os falsos deuses, aqueles que seguiram suas forças demoníacas, e que esses poderes do mal não são seus amigos. Na realidade, eles odeiam aos próprios adoradores. Então a palavra aí do espaço é demoníacas. Coloquei aí as palavras. Então o que a gente percebe aqui é que enquanto as pessoas escolhem adorar a esses demônios, aos ídolos, na verdade o que está por trás deles, que são os demônios, né, dos ídolos, eles acabam se voltando contra essas próprias pessoas. Então as pessoas amam o mal, adoram a esses ídolos, mas eles acabam se voltando contra eles, os demônios. Nos evangelhos, os demônios possuem pessoas por uma razão básica: torturar, palavra que você coloca aí, e matar todos aqueles que são feitos à imagem de Deus. Então, o endemoniado gadareno, de Marcos 5, o garoto endemoniado, de Marcos 9, você percebe, então, eles odeiam a criação de Deus, né? É exatamente o padrão da praga de gafanhotos, né? E da cavalaria demoníaca. Durante 5 meses, palavra que você vai colocar aí, 5 meses, os gafanhotos torturam os habitantes da terra de forma tão terrível que as pessoas então desejam morrer. Esses demônios, eles odeiam a criação de Deus, né? Deus fez o homem de uma forma muito especial, colocou o homem como sinete da perfeição de toda a sua criação. E os demônios, então, agem dessa forma para atacar a criação de Deus. Em seguida, o cavaleiro dá a elas a morte que buscavam, e 1/3 da humanidade, então, morre. Todavia, a tragédia do pecado continua, pois, a despeito da prova absoluta da onipotência de Deus e do ódio dos falsos deuses pelos seus próprios seguidores, as pessoas más não se arrependem. A palavra arrependem, rejeitam a oferta de Deus e voltam a adorar os poderes malignos que acabaram de torturá-las e matar muitas delas. Então, Deus está fazendo tudo isso para que as pessoas venham ao arrependimento, para que as pessoas deixem suas más obras. E Ele ama as pessoas, e esses demônios odeiam as pessoas, mas mesmo assim elas não se arrependem, continuam na sua adoração pelos ídolos maus. Apocalipse 9, do 20 ao 21. Então vamos lá. Número 1, o anúncio dos 3 ais. A expressão uma águia, ela poderia se referir tanto a uma águia como a um abutre. Tanto no hebraico quanto no grego se refere ao mesmo tipo de mesmo módulo de águia, né? Tanto a uma como a outra. Ambos eram conhecidas por seu tamanho, força e também a velocidade. Eram aves de rapina mais famosas. Então foi traduzida na maioria das vezes como águia, mas a palavra realmente no original ela dá margem para esses 2 casos aí. Letra C do número 1. Um aspecto que favorecia a águia aqui é o fato de que os romanos tinham uma águia desenhada, então, em suas bandeiras da guerra. As águias eram vistas como mensageiras dos deuses. Então, isso acaba favorecendo a interpretação de que fosse uma águia em vez de um abutre.
A mensagem que a águia entrega domina o capítulo 9. Então ela finaliza no capítulo 8, mas a mensagem de fato vai dominar o capítulo 9. O triplo ai da letra E aparece por causa das 3 trombetas que virão, sendo também o inverso da fórmula tripla santo, santo, santo. Então, assim como a Bíblia diz que Deus é santo, ou 3 vezes santo, aqui também nós temos os 3 ais. O nível de juízo agora se eleva e é anunciado que a coisa vai ficar pior por causa desses 3 próximos juízos. Número 2. O primeiro ai, a 5ª trombeta. Invasão particularmente terrível dos gafanhotos sobrenaturais, saindo do poço do inferno, o abismo, que acumularão torturas contra os habitantes da terra durante 5 meses. Então, essa primeira trombeta ela trata sobre isso e a gente vai ver então essas peculiaridades. Há 2 ênfases. A primeira, os demônios se voltam contra as próprias pessoas que as seguem e demonstram seu total desprezo e a sua crueldade. Desprezo e crueldade. Crueldade incomparável ao torturarem seus adoradores. Letra B, número 2. Deus está no controle e dirige completamente o evento. Ao exaurir todas as tentativas de levar as nações a tomarem consciência de sua situação, Deus mostra sua soberania e vindica sua santidade e justifica sua sentença final de condenação por causa dessas situações. Número 3. O anjo estrela que cai sobre a terra e abre o abismo. Nós sabemos, com base em 1:20, que com frequência as estrelas são símbolos de anjos. Então, por exemplo, lá em Juízes 5:20, em Jó 38:7. Então, geralmente, a Bíblia faz essa referência de estrelas, esse paralelo de estrela com anjos. Mas é este um anjo bom ou um anjo caído? Seria esse um anjo do bem ou um anjo do mal? Muitos estudiosos acreditam que este anjo é necessariamente um demônio. O Kindle, o Valvort, o Sweet, o Boring e o Laverdiere. Eles acreditam que seria um demônio. Alguns outros acreditam que é o próprio Satanás. O Kindle, aliás, o Sweet, o Hendrickson e o Chilton, né, visto que ele é descrito como o anjo caído do céu. Isso se enquadra na imagem de Apocalipse 12, do 7 ao 9, em que o dragão e seus anjos são expulsos do céu para a terra. Ok? Então fala aqui de um anjo caído. Número 4. A imagem pode ter sido também elaborada a partir de Isaías 14, do verso 12 a 14, que descreve o rei da Babilônia como caído do céu e como a estrela da manhã, lançado por terra. Essa passagem de Isaías foi aplicada posteriormente a Satanás. Então, muitos intérpretes e estudiosos acreditam que o texto de Isaías 14 se refere, então, a Satanás. Está se referindo primariamente ao rei, né, de Tiro, da Babilônia, na verdade, de Tiro é o de Ezequiel, ao da Babilônia, mas a ideia secundária ali que seria dirigida também a Satanás por vários detalhes são colocados lá, que ele estava no Éden, e outros detalhes ali que são colocados. Então, nós temos essas interpretações, seria um demônio qualquer ou que seria o próprio Satanás. Número 5, o anjo desse texto é mais um dos mensageiros angélicos do bem enviados do céu para executar a vontade de Deus. Então aqui já tem uma posição completamente oposta, a de Thompson. Ele acredita que é um anjo do bem. Deus envia um anjo para abrir o poço do abismo para libertar esses demônios, né? A questão de Thompson é a seguinte: como se poderia confiar a um anjo caído a chave da própria prisão?
Nesse sentido, a ação do anjo aqui ficaria um paralelo com a ação do anjo que desce do céu com a chave do abismo. Em Apocalipse 20, verso 1. Poderia ser o mesmo anjo. Então, tanto o Thompson como o Charles, o Led, o Morris, o Thomas e o Giesen, eles acreditam que seria um anjo bom. Então, a ideia seria essa, que esse anjo aqui seria aquele mesmo, que lá em Apocalipse 20 vem com uma corrente e prende Satanás lá no poço do abismo, né? Porque o argumento do Thompson é o seguinte: como é que você vai entregar uma chave para um anjo que está na sua própria prisão, que está lá, entregar a própria chave da prisão a um anjo? Então a ideia aqui é que esse anjo seria bom e ele liberta então esses demônios que tem por chefe o Satanás, né? Eu acho difícil essa posição. Ela tem suas, ela não é uma posição que eu diria ilógica, irracional, fora de contexto. Ela cabe sim no contexto, até por causa dos argumentos que são utilizados. Mas eu prefiro pensar que quando o texto diz lá: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Estrela caída do céu. A expressão caída fica muito difícil aqui para ser um anjo do bem, né? Então, eu entendo que aquilo ali realmente seria, Satanás se encaixaria melhor com aquele texto lá. Abrir o poço do abismo, número 4, letra A. O abismo se origina da imagem inicialmente associada às profundezas impenetráveis do oceano, como se vê na expressão superfície do abismo em Gênesis 1 e 2, Gênesis 7, 11 e Gênesis 8, 2. Então, geralmente esse termo abismo, ele se refere às profundezas do oceano. Naquela época as pessoas não sabiam o que tinha lá no fundo do mar. Hoje a gente tem filmagem, tem câmera, tem mergulhador, tem a roupa de escafandro, tem várias coisas. Naquela época as pessoas mergulhavam um pouquinho ali, já voltavam e ninguém sabia o que era que tinha lá no fundo do mar. Então é uma expressão também, um termo que era utilizado então, abismo. Letra B, em várias passagens o termo indica as águas do grande abismo. Então, por exemplo, no Salmo 42, 7 e no Isaías 51, 10 fala de águas. Águas do grande abismo seria também uma expressão. O poço do abismo faz referência ao buraco, o termo que pode indicar também uma cisterna. Letra D, o abismo tornou-se uma expressão idiomática para o lugar dos mortos também, né? As profundezas da terra. Salmo 63, 9, Salmo 71, 20, ela pode indicar também o lugar para onde vão os mortos. Possivelmente, pelo fato de os mortos serem impuros, a palavra grega passou a ser usada para poço ou prisão domiciliar. Então, como essa palavra, principalmente no Antigo Testamento, ela tinha uma conotação, tocar em algum morto era sinônimo de impureza, né? Então ela acabou pegando esses termos aqui de poço. Fora de Apocalipse, abismo ocorre 2 vezes para descrever o lugar dos mortos. Em Romanos 10, 7, para indicar a prisão dos espíritos maus, e em Lucas 8, 31. Então, nós temos essas 2 passagens aí que trata fora de Apocalipse. Letra F. A imagem também é encontrada em 2 Pedro 2, 4 e Judas 6, em que anjos são confinados nas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, Pedro e Judas, eles vão falar que Deus tem reservado alguns demônios em prisão para o juízo do grande dia. Então a ideia seria que esses demônios são soltos por um pouco tempo, fazem a sua atuação ali, e depois eles serão então julgados. G. No abismo, Satanás será aprisionado por 1000 anos e o local ficará novamente trancado durante esse tempo. Apocalipse 20, versos de 1 a 3. Então, seria o abismo aí. Pode ser o mesmo lugar. Então, existe uma tradução de um termo chamado tártaro, né, que
é uma palavra bem específica no Novo Testamento, usada pouquíssimas vezes, e poderia ser também que aqui é uma especulação, né, um pensamento, que talvez seja esse o lugar onde eles são libertos, e depois Satanás é aprisionado lá por 1000 anos, também com seus demônios durante esse período em que não vão atuar durante o reino milenar de Cristo. Letra H. Em Apocalipse, o abismo é uma prisão fechada e quando ela é aberta, a fumaça do seu fogo sobe. Apocalipse 9, verso 2. Tá certo? Então tem a ideia que a chave do abismo seria um poço, uma prisão e sobe fumaça. A praga de gafanhotos então sobe do abismo. 9, de 2 a 6. O anjo estrela inseriu a chave e abriu o poço do abismo. Em seguida, uma coluna enorme de fumaça subiu, como fumaça de uma grande fornalha. Há várias ocorrências bíblicas com a expressão fumaça subindo de uma fornalha. A primeira delas é em Êxodo 19, 18, que é a letra B aí da sua folha, declara que quando Javé desceu sobre o Monte Sinai, uma fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Salmo 104, 32, Salmo 144, 5, indica a conexão teofânica com a fumaça. De teofânica aí vem de Deus, manifestação de Deus, né? Alguma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Então, quando Deus desce no Monte Sinai, né, o que deveria... ali é um texto que me surpreende muito, porque Deus deveria descer num canto, né, e haver luz, claridade, tranquilidade, paz, mas de fato tudo o contrário. Deus desce no Monte Sinai e quando ele desce tem trevas, tem relâmpagos, tem trovão, tem vozes, buzinaço, e é uma coisa tão aterrorizante que o povo pede a Moisés para falar com Deus. Então é bem interessante, assim, bem paradoxal isso, né? Mas como o autor de Hebreus diz, nós não temos chegado a Sinai, mas temos chegado a Sião. E a Sião é paz, a Sião é salvação, a Sião é tranquilidade. Letra C. Ademais, a ira divina é descrita como das suas narinas subiu fumaça. Então, 2 Samuel 22, 9, Salmo 18, 8 e Jó 41, 20. Jó 41, 20 ali está tratando do Leviatã, né? Em Jó 2:30, sangue e fogo e coluna de fumaça caracterizarão o dia de Javé. Letra E. A destruição de Sodoma e Gomorra foi descrita como da terra subia fumaça como de uma fornalha. Então, quando houve a destruição lá de Sodoma, a descrição que tem lá é essa, relacionada a fogo e uma fumaça de uma fornalha. Embora a cena de Apocalipse certamente não seja uma teofania, ou seja, essa fumaça aqui não é uma manifestação de Deus, ela é uma ação de Deus, certo? Não é uma ação, uma aparição de Deus, uma manifestação de Deus, mas é uma ação de Deus. Um sinal de sua ira e da destruição vindoura. Além disso, a ideia de fumaça e do fogo que a produz está ligada à imagem do lago de fogo. Em Apocalipse 19, 20, em Apocalipse 20, 10, 14 e 15. O conceito de uma grande fornalha também pode indicar o fogo do inferno. Então, isso cada vez mais leva a essa ideia do inferno, de ter sido aberto o poço onde esses demônios estão atuando. Queria só destacar aqui, lembrando para você que um pensamento muito errado, que às vezes as pessoas tratam, dizendo que Satanás é o rei do inferno, ele está lá atormentando as pessoas no inferno com um chicote na mão, ele é vermelho com o tridente, muitas vezes é associado a essa imagem. Mas eu queria dizer para você que Satanás não está no inferno, né? Ele não está no inferno. As pessoas vão para o inferno, Satanás está solto, ele está livre, ele está atuando na terra, certo? Juntamente com os seus demônios. Existe um grupo de demônios, baseado em Judas e em 2 Pedro, que estão presos por causa de um pecado específico, alguns associam com
aquela coabitação de filhos de Deus com as filhas dos homens, lá de Gênesis 6, lembrando também ali naquela passagem que não foi o fruto dessa relação que nasceram gigantes. A Bíblia diz lá que já haviam gigantes sobre a terra e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então os gigantes lá não são filhos de anjos com mulheres, tá bom? Então nós temos aí o Satanás solto, demônios soltos atuando na terra e um grupo de demônios específico que está preso porque deixou a sua habitação natural, tá bom? Pode ser que sejam esses demônios que tenham sido soltos nesse momento. Então vamos aqui, número 6. A nuvem de fumaça é tão densa que o sol se escurece. O sol, então, é escurecido com essa nuvem densa, né? Da mesma forma que a ideia de uma estrela descendo era o eco da terceira trombeta, é bem semelhante aqui, uma estrela que cai. E a presente imagem aqui é um eco da quarta trombeta, na qual o sol, a lua e as estrelas ficam escuros, um terço do dia e um terço da noite. Então, assim como na terceira trombeta dos rios vem uma estrela e envenena toda a parte das águas dos rios, a terça parte, nós temos aqui também uma semelhança com a quarta trombeta, na qual o sol é escurecido, certo? Mas a imagem aqui, aparentemente, ela é bem simples. Você teria um poço aberto, sobe um fumaceiro, e esse fumaceiro fica à frente do sol e ele escurece um pouco o sol. Certo? A imagem literal aqui disso aqui, certo? Depois a gente vai ver o sentido figurado. Número 7, gafanhotos. A imagem evoca Joel 2,10, em que uma nuvem de gafanhotos é tão densa que o sol, a lua se escurecem e as estrelas não brilharam mais. Diante da referência a Joel 2,30, que fala de fumaça, e da presença da praga dos gafanhotos nos versículos seguintes de Apocalipse 9:2, Joel 2 é a passagem principal por trás da imagem aqui. Então Joel ele traz uma profecia para a época que trata de gafanhotos também, e que alguns acreditam que o texto lá, eu particularmente também acredito, que o texto lá se fala, está tratando acerca de uma grande invasão humana que é retratada acerca de gafanhotos que vem e acaba com toda a plantação, acaba com tudo. Então aqui também, né, ela evoca a ideia lá dessa praga de gafanhotos. A visão aqui é bem semelhante, exceto que ela é ainda mais devastadora em um aspecto. Os gafanhotos de Apocalipse vêm diretamente do poço do inferno, enquanto aqueles gafanhotos de Joel vêm voando lá e vão comer a plantação, né? Então esses gafanhotos aqui vêm do inferno. Gafanhotos depois a gente vai entender melhor. Agora, de dentro dessa fumaça, saltam gafanhotos sobre a terra. Os gafanhotos reencenam não apenas Joel 1 e 2, como também a oitava praga. Você lembra que uma das pragas do Egito era relacionada aos gafanhotos. Letra D. Os gafanhotos são mais conhecidos nas Escrituras por suas nuvens incríveis e pelas pragas que resultavam de sua invasão conjunta. Essa praga no Egito foi descrita como uma das piores, ou a pior de toda a história de devastação e de praga de gafanhoto, certo? Então Deus sobrenaturalmente trouxe uma grande invasão de gafanhoto ali sobre aquela situação. Firmage, ele cita aqui o relato de uma testemunha ocular de uma praga de gafanhotos em 1915, na Palestina. Uma nuvem de gafanhotos sobrevoaram por 5 dias, escurecendo o céu e deixando excrementos por todo lugar. A devastação da terra foi praticamente completa. Então, aqui nesse período aqui, 1915, o pessoal fala muito da seca do 15, né? Seca do 15. E aqui houve essa praga de gafanhoto. Então, imagina aí, uma nuvem de gafanhoto passando, 5 dias ela sobrevoando, ela não estava rodando não, ela passava. Ela vinha, e a quantidade era tão grande que chegava como uma nuvem a escurecer, impedir da luz do sol passar para a terra. E ali 5 dias gafanhoto voando. É devastador uma situação dessa, né? Muito, muito gafanhoto e uma situação devastadora. O Monse também menciona uma nuvem de gafanhotos de mais de 6 quilômetros de extensão
e de cerca de 30 metros de espessura que atingiram a Argélia em 1866, resultando num período de fome que matou 200 mil pessoas. Nossa, quando esses bichos vinham, o estrago estava feito, a plantação toda devastada, você não tinha como impedir aquilo, não. Era só ficar olhando mesmo e... terrível, né? Esses gafanhotos, de fato, eles são demônios, com aparência de gafanhoto no aspecto de quantidade, numerosos. O seu rei é Abaddon, o anjo do abismo, né? Então o Card, o Beasley, o Morin, o Thomas, eles acreditam então que sejam demônios. A ideia do aspecto, mas por que a Bíblia usa a ideia de gafanhotos? Por causa da quantidade desses demônios, né? E a sua ferocidade. Então, tanto uma coisa como outra. Então, uma situação terrível, né? Esses gafanhotos vinham, devastavam tudo, acabavam com comida, acabavam com tudo. E aqui nós temos, então, esse aspecto aqui dessa ferocidade desses gafanhotos, que são, de fato, demônios. Então, a interpretação até agora, Satanás vai lá com a chave, liberta esses demônios, e eles, como uma nuvem de tantos, eles saem aí para atacar. Letra F. Deus concede aos gafanhotos autoridade. A palavra aí, autoridade, sobre os habitantes da terra, e também lhes dá poder de infligir sofrimento a eles. Então, mais uma vez aqui mostrando que Deus está no controle. É Deus quem comanda, é Deus quem controla. Tá certo? Letra A. Isso nos ensina mais uma vez que nem as forças demoníacas podem fazer alguma coisa a menos que Deus permita. Isso fica muito claro nas Escrituras. Satanás só fazia ali, infligia Jó naquilo que Deus dizia. Vá lá, toque nos bens dele, não toca nele. Depois disse, vá, toque no corpo dele, mas não tire a vida. Quando Jesus diz, Satanás pediu permissão, Pedro, para peneirar vocês como se peneira o trigo. Então a gente vê nas Escrituras que Satanás ele só age com a atuação e a permissão de Deus. E aqui também da mesma forma, né? É dado a chave do abismo, e esses habitantes e esses demônios aqui, então, eles agem exatamente porque Deus concede, Deus quer utilizar. Eu sempre tenho falado que Satanás e seus demônios são instrumentos nas mãos de Deus. É claro que eles agem contra o plano de Deus, mas eles acabam fazendo bem. Eles usam de mal, como aconteceu no caso de Jó. Satanás não foi fazer Jó crescer espiritualmente. Satanás queria destruir Jó. Mas Deus transformou tudo aquilo em crescimento, em duplicação dos bens, em conhecimento de Deus. Ok? Então, letra G. Deus usa os gafanhotos demônios para atingir o seu propósito maior. Julgar os habitantes da terra. Julgar os habitantes da terra. Entretanto, como ocorre no controle de Deus sobre os 4 cavaleiros, ele não precisa ordenar que os gafanhotos demoníacos façam alguma coisa, né, ou façam algo. Ele simplesmente permite a sua maldade, que a sua maldade se expresse. Então, diferente lá da estrela ou dos 4 cavaleiros, vem a guerra, vem a fome, vem a morte. Então, ali, uma é consequência da outra, não é? Mas aqui não, aqui Deus simplesmente libera para que eles atuem, porque é do instinto deles destruir, arrebentar, acabar com tudo, né? Número 8. Número 8. Escorpiões. Eles ferem as pessoas em lugar de ferir as plantas. Eles saem do abismo em vez do mundo natural. E são forças demoníacas, não simples insetos. Então aqui desvendar da analogia, né? Esses demônios, eles não são, esses gafanhotos não são de fato os gafanhotos, aquele inseto que a gente conhece, eles são os demônios. Eles ferem pessoas e não plantas. E eles são forças demoníacas, eles não são insetos. Então aqui o desvendar da analogia. Agora também tem um termo aí, escorpiões. Eles se assemelham a lagosto, né? Tem a mesma ali, uma certa aparência da lagosto, mas ele pertence à família das aranhas. E a sua ferroada é muito forte, sendo até algumas vezes mortal para criança e também para adultos.
O Antigo Testamento relaciona-o com as serpentes, destacando como habitantes perigosos do deserto. Lá em Deuteronômio 8,15 diz lá, né, vocês andaram por deserto, escorpiões e tal. Então, e a Bíblia geralmente associa os escorpiões com as serpentes. Letra C, os escorpiões se tornaram uma metáfora para a punição terrível. Lá em 1 Reis 12, de 11 ao 14, faz essa analogia da picada do escorpião com sofrimento. E em Lucas 10, 19, Jesus usa serpentes e escorpiões como símbolo dos poderes também demoníacos. Dessa forma, o escorpião, assim como o gafanhoto, era um símbolo natural de poderes demoníacos. Tem essa analogia dentro das Escrituras. Letra E. Deus mesmo concede poder. Primeiro ele concede a autoridade. E agora ele concede então o poder. Letra F, Deus concede a autoridade aos gafanhotos. E agora ele concede então o poder aos gafanhotos de causar intensa dor, ou dor intensa, ou se coloca aí no espaço. Dor intensa com a picada do escorpião. Alguns têm indicado, como o Aune e o Bale, o propósito do texto é usar gafanhotos e escorpiões para intimidar, desmoralizar e aterrorizar os habitantes da terra. Então, a figura que João viu, é possível que João tenha visto. Eu acredito que quando João tinha essas visões, ele não tinha a visão interpretada, ele poderia até entender, algumas vezes, a interpretação. Mas eu queria que ficasse bem claro para você que quando João via isso, João via da forma como ele escrevia. Então ele via uma estrela caindo do céu, uma estrela caída, e caindo lá no poço do abismo, aí ele com a chave, ele abre, então de repente sobe um fumaceiro, e essa nuvem de escorpiões, de gafanhoto, como escorpiões, né? Então João via dessa forma. Desde os tempos antigos, os gafanhotos sempre consumiram apenas vegetal, né? A vegetação, grama, plantas e árvores. Só que Deus lhes ordena que não consumam aquilo que é próprio da razão da sua existência. Então aqui esses gafanhotos, Deus diz, vocês não vão comer, não vão destruir a natureza, vocês vão atacar pessoas. Tanto em Êxodo 10:15 quanto em Joel 2:3, a vegetação é o foco da praga dos gafanhotos. Entretanto, temos visto que essas criaturas são como gafanhotos que agem como escorpiões e que são muito hostis aos seres humanos. Devemos lembrar que o juízo contra a vegetação já ocorreu nas primeiras trombetas, quando um terço das árvores e toda a relva foi consumido pelo fogo. Então, lá em 8:7, a gente lembra aí, um terço da natureza, um terço das árvores, toda a relva, um terço das águas marinhas e um terço das águas dos rios são destruídas, então, nas primeiras trombetas. Então, esses gafanhotos, eles não vão, já que são demônios, eles não vão comer planta, eles vão atacar pessoas. Letra H. Os dois juízos seguintes são dirigidos à humanidade, não contra a natureza. Letra I. Os que não têm o selo de Deus. Então, é um detalhe muito importante. Da mesma forma que no Egito o povo de Deus eles eram poupados, lá vinha a praga, a escuridão sobre os egípcios, o povo de Deus tinha luz, caía geada, matava os animais, os animais do povo de Deus ficavam intactos. Então, tanto em Apocalipse 3:10, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, para provar aqueles que habitam sobre a terra. E o Apocalipse 7, de 1 a 8, aqueles 144 mil que são selados, né, o povo de Deus está livre do juízo nos selos, das trombetas e das taças. Você vai observar que quem coloca os selos são as pessoas, né, os inimigos de Deus. Essas pragas aqui acometem aqueles que não têm o selo de Deus. Então a Bíblia vai deixando bem claro que o povo de Deus ele é poupado, os que estiverem lá, né? Quer sejam os judeus, 144 mil, remanescente, ou quer sejam os convertidos durante a tribulação, ou no pensamento pós-tribulacionista, a própria igreja. Letra J. Deus dá agora uma terceira ordem. Eles não podiam matá-los, mas apenas atormentá-los por 5 meses. Então as palavras aí, matá-los e atormentá-los. Então é a mesma coisa que Deus diz para Jó.
que Deus disse para Satanás em relação a Jó. Vai lá, toca no corpo dele, mas não lhe tire a vida, não lhe tire a alma. Então, a primeira vez Deus disse, vai, toca nos bens, mas não toca nele. Então aqui a mesma coisa é dita, vocês não matem essas pessoas, somente atormentem-nas. A palavra atormentar, ela vem de uma palavra grega, basanizo, você tem aí, tanto o grego como no português, vem do original, originalmente ela significava testar alguém, certo? Ela poderia ser usada para testar metais, se eram verdadeiros ou não, se eram resistentes ou não, basanizo, mas elas também eram utilizadas para testar escravos, né? Ou testar pessoas mediante tortura. Então, torturar, atormentar é esse sentido. Então, esses demônios, essa palavra era usada, por exemplo, em Mateus 8,6, no sentido de doença, dores de parto. Ela fala basanizo, Apocalipse 12,2, estava com dores de parto, sendo atormentada com essas dores. Tormento mental, segundo Pedro 2,8, o esforço físico que leva ao estresse, pressão, Marcos 6,48. Então usa basanizo. Então a ideia é que esses demônios eles vão atormentar psicologicamente essas pessoas, não vão matá-las. Eles não têm interesse em matar, eles têm interesse em atormentar. E aqui mais uma vez eu vou frisar o que eu já falei anteriormente. Os demônios, Satanás, os demônios, eles odeiam a criação de Deus, né? E quando eles eram a criação, mas quando Deus cria o homem de forma especial e entrega o mundo inteiro para esses homens, então Satanás se rebela e esses demônios também. Eles odeiam os seres humanos. Número 9, eles atormentam por 5 meses. Esse tempo pode se referir ao período da vida do gafanhoto. É uma opção. 5 meses, geralmente é um período da vida do gafanhoto. Número 2, pode se referir à estação da seca na Palestina. Geralmente entre as primeiras e as últimas chuvas, a serôdia e a temporã, de abril até agosto, quando os gafanhotos geralmente apareciam, certo? O Charles ele acredita nessa segunda opção. Então, 5 meses, o tempo da vida do gafanhoto. 5 meses, o período de seca na Palestina. Pode referir-se a um período curto, simplesmente significa isso, período curto. O Kindle, o Morris e o Alne, eles acreditam que seria simplesmente, não tem um tempo preciso, mas é um período curto. Já o Baslow e o Caldwell, eles acreditam que seria um período longo, é exatamente o contrário, né? Os teólogos acreditam, não, isso aqui é um período curto, não, isso aqui é um período longo. Não tem evidências conclusivas relacionadas a esse ponto. Ninguém sabe, é curto, é longo, é o período da seca, é isso ou aquilo. Mas tem uma coisa que todos concordam, né? O principal é que Deus designou um limite de tempo estrito para tal tortura, certo? Esse é o ponto mais importante. Deus determinou o tempo, possivelmente para dar às pessoas tempo para que elas se arrependam. 9, do 20 ao 21. Número 10, os homens buscarão a morte. Então, esses homens aqui, eles terão um desejo ardente. Esse verbo expressa um desejo particularmente forte, que leva uma pessoa a querer alguma coisa. Então, ele é bem enfático, né? Os dois verbos juntos revelam a exigência veemente pela morte e podem se referir à tentativa de suicídio. Isso ecoa a súplica semelhante de 6,15. Vocês lembram lá? No final lá do sexto selo é aberto, quando as pessoas estão debaixo das cavernas e elas desejam, montes caiam sobre nós, né? Ele pedindo para morrer. Então, os inimigos de Deus, eles preferem o suicídio à dor. Entretanto, Deus não lhes permite morrer até o tempo apropriado. Morrer. A morte foge deles. Eles não terão a possibilidade de morrer durante esse período. Que situação terrível, né? Pensa aí, muitas pessoas se suicidam porque elas não aguentam o sofrimento. Estão desempregadas, estão vendo a família sofrendo, aí se suicidam, estão com depressão profunda, se suicidam. Para elas é uma solução, né? Se elas não forem salvas, elas vão ter simplesmente um sofrimento muito maior, infinitamente maior e eterno agora, né? Se forem salvas,
isso não vai fazer com que elas percam a salvação, né? Um suicídio não faz alguém perder a sua salvação. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas Jesus disse que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, mas assim, imagina a situação, uma pessoa está sofrendo tanto, desesperada para morrer, e ela não consegue morrer. Eu me lembro muito de... deixa eu ver aqui se eu lembro. Judith Kemp, ela estava com depressão e ela dizia que quando você tem um problema, uma dor no joelho, está lá a dor no joelho. Você tem uma dor no cotovelo, está lá a dor no cotovelo. Você tem uma dor de cabeça, a dor está lá na cabeça. Você está com uma dor de barriga, a dor está lá na barriga. Mas uma depressão, essa dor está onde? Então ela dizia que se alguém dissesse assim, a solução da sua depressão tem que cortar o seu braço. Ela dizia, por favor, corte logo o meu braço, né? Então é uma situação terrível. Os homens buscaram a morte, fugirá deles. Então, aí vem os versos 9, os versos 7 a 10, a descrição dos gafanhotos. Aí você lê, devido ao tempo eu não vou ler aqui, dos versículos 7 a 10, você lê aí depois que a gente terminar. Ou então dá pausa no estudo e lê agora. De sua aparência geral, João se volta para os detalhes, começando pela cabeça, pelas cabeças desses gafanhotos, né? Depois falando de cabelos, peitoral, asas e finalmente as suas caudas. João está combinando as figuras do gafanhoto do escorpião e dos guerreiros de um exército invasor. Agora o negócio ficou mais complicado, né? João vê os gafanhotos, esses gafanhotos são como escorpião e agora aparece um exército. Essas figuras vão muito além de um gafanhoto ou de um escorpião, no sentido de que elas parecem ser sobrenaturalmente grandes e incrivelmente temíveis. João também extrai a imagem da descrição dos gafanhotos de Joel 1 e Joel 2. É importante que você leia depois, viu? Número 12, cavalos. Inicialmente, descreve a aparência dos gafanhotos como parecidas com cavalos aparelhados para a guerra, ecoando Joel 2, 4 e 5. Ao mesmo tempo, a cabeça de um gafanhoto se assemelha à de um cavalo, né? Tem uma ligeira semelhança. Cavalos de guerra, no mundo antigo, eram animais incrivelmente assustadores. A maioria dos cavalos mencionados na Bíblia eram animais de guerra, como na descrição de Jó 39, do 19 a 25. Eles eram os tanques de guerra da época, né? Eu acho muito bonita essa descrição de Jó. Acabei de fazer o devocional em Jó há poucos dias, terminei essa semana, começo dessa semana. E Jó, ele descreve, falando lá do cavalo, né? Dizendo que ele não volta atrás. É Deus quem descreve, né? Ele tá descrevendo ali toda a sua criação, dizendo que criou os céus, o mar, o Behemonte, o Leviatã, e ele diz, olha o cavalo aí, não volta para ninguém, não abre para ninguém, né? Então, é bem interessante. Aparelhados para a guerra. Os cavalos de guerra romano eram enormes, treinados para a guerra, ensinados a morder, equipados com cascos afiados, com lâminas. Então, nas traseiras tinham aquelas pontas, aqueles dardos, aqui na frente, né? Se batesse em alguém quando tinha aquelas invasões, só aquilo ali já matava, feria pessoas. Em cima também, esses cavalos eram ensinados a morder quando... Então eram os tanques de guerra na época. Muitos exércitos venceram batalhas por causa nem tanto das armas em si, mas dos cavalos. É por isso que o Salmo diz, uns confiam em carros e em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor. Letra D, aparelhados para a guerra. Também mostra a natureza completa da praga. Os demônios estavam indo guerrear contra os seus próprios seguidores. Então, esses demônios eles saem, agora a gente tem uma descrição maior, são demônios, com a ideia de escorpião, gafanhotos, escorpião, cavalos, multidão, né? E cabeça, número 13. Sobre as cabeças eles tinham como coroas semelhantes a ouro. Há interpretações diferentes para a coroa. Coroa como de ouro, né? A palavra como de ouro é importante. Aqui indica a coroa de um usurpador, visto que os gafanhotos reivindicam para si a autoridade que não possuem. Então a ideia de coroa
como de ouro, né? Então não é verdadeira. É parecido. Cabelo amarelo dos invasores germânicos, algumas interpretações. Essa daqui bem fraca mesmo. Os capacetes de bronze polidos de ouro dos soldados romanos. Aqui é mais... as pessoas da época iriam entender melhor isso aqui. As extremidades amarelas das antenas do gafanhoto, ou verde e amarela do peitoral, dependendo aí. Você sabe que o gafanhoto, quando ele é novinho, ele é vermelho e preto. Depois ele vai crescendo, né, e tem essas extremidades, tanto das antenas como do peitoral, meio aquele verde amarelado. Ou simplesmente um símbolo de vitória. Essa daqui é o mais... Essas duas, tanto do bronze, dos capacetes romanos, né, como também o símbolo de vitória. Então muitas dessas opções são desnecessárias. A última delas provavelmente é a melhor. E também a número 3. As coroas douradas, né? João está usando aqui coroas douradas como uma metáfora do mundo romano de um conquistador vitorioso. Certo? Então eles tinham um rosto de homem. Isso poderia ser mais uma imitação dos seres divinos, como das coroas douradas, né? Por hordas demoníacas. Alguns estudiosos provavelmente enfatizam a ligação humana, talvez a inteligência, a habilidade dessas criaturas, como o Sweet, o Roloff e o Thomas. A ideia revela o desejo de todos os seres demoníacos de usurpar a criação de Deus e se tornarem o ápice da criação, posição que a humanidade ocupa. Ou simplesmente, o sentido seria que esses seres humanos seriam o foco do seu ataque, né? Então isso pode, rosto de homem, pode significar o quê? O que eles querem tomar o canto desse homem, ou que esse homem é o foco, o homem é o foco da destruição deles, porque eles odeiam o homem, né? Ou aqui, como esses teólogos acreditam, que havia alguma ligação entre a inteligência e a habilidade dos seres humanos. Então, de alguma forma, tem essa ligação desses gafanhotos, escorpião, cavalo e agora com rosto de homem. Que figura, né? Cabelo de mulher, número 15, apresenta outra possibilidade, dizendo que essa figura retrata uma mulher como cabelo solto, desgrenhado, né? Cabelo arrepiado. Cabelos desgrenhados conotavam no Antigo Testamento a ideia de impureza de pessoas leprosas, em Levítico 13, lamento, as pessoas estavam chorando, não pensavam nem em pentear o cabelo, ou um sinal adequado para uma mulher acusada de adultério ou prostituição, número 5:18. Dentes de leão. Novamente a gente volta a Joel 1:6, né? Você lê aqui. Aqui todos os estudiosos concordam com o sentido dessa passagem, pois tanto os leões como os gafanhotos são conhecidos por seus apetites vorazes, né? A ferocidade com que atacam suas vítimas. 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para devorar, né? Essa ideia está bem próxima do sentido. Então, o gafanhoto, ele devastava a vegetação da mesma forma como o leão despedaça a sua presa. Então, a ideia da sua ferocidade. Os gafanhotos também tinham couraça como couraça de ferro. Então, havia a tendência de alguns exércitos, especialmente os partos, de proteger seus cavalos de guerra com exatamente esse tipo de peça da armadura. Então, mais ou menos como colocava aquele material, né, couraça de ferro. Da mesma forma que ocorria com os seres humanos, tal couraça de ferro protegia os lados, bem como a parte de trás de um cavalo de guerra e tornava inatacável no meio da batalha, inatacável. Isso enfatiza a invencibilidade dessas criaturas terríveis e reforça a natureza aterrorizante da presente descrição. Então, imagina a situação, né? Essa fumaça, essa grande quantidade, gafanhotos que ataca, devora tudo, escorpião, a dor que ele causa, como cavalos, a ideia de quantidade, estão preparados para a guerra, o homem é o foco do seu ataque, a prostituição deles, e agora aqui são praticamente indestrutíveis, e o aterrorizante som das suas asas, número 18. Aqui a nuvem está relacionada ao som de muitas carruagens de cavalo, né? Essa expressão acrescenta, além da semelhança dos gafanhotos com os cavalos de guerra,
uma imagem ainda mais aterrorizante das carruagens de guerra, que alude a Joel 2,5, né, como estrondos de carros. Então, quando as pessoas ouviam aqueles carros vindo de lá para cá, né, me veio na memória, não me lembro qual é o dos juízes que vai lutar lá contra o pessoal, só os barulhos do carro de guerra, era algo terrível, né? Eles colocavam aquelas lâminas nas laterais e o estrondo dos carros, só aquilo já eliminava psicologicamente alguns inimigos. E aí não existia uma arma de guerra mais destruidora no mundo antigo, né, na verdade. Esses cavalos, essas carruagens com couraças, super protegidos eram os tanques de guerra na época, então eram invencíveis. Número 19, cauda como do escorpião e ferrão. Eles têm o propósito de torturar as nações com picadas contínuas, como a de escorpião. O verbo aqui no grego ele está no tempo presente, na sequência dos verbos do tempo passado, né? No original ele vem dizendo, e tinham isso, tinham aquilo, faziam isso e tal, mas aqui a ideia o verbo aquele no tempo presente, então indica uma ação que começou e que ela continua, certo? O aguilhão, no Antigo Testamento era uma vara longa, uma vara com um metal lá na ponta para cutucar o animal, ou instigar o animal a andar mais rápido, como num arado. Você ia aqui e você pegava essa vara com essa pontinha e você então cutucava esse animal. Certo? Podia ser um arado, uma charrete, uma biga. Cristo aferrou a consciência de Paulo lá em Atos 26:14. Paulo vai dizer, né, contando o testemunho lá, ele vai dizer, né, falar sobre o ferrão, o aguilhão. Né? O aguilhão da morte foi abolido pela cruz, quando Paulo vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. Este era o nome dado ao aguilhão do açoite como instrumento de tortura. Agora nós sabemos que tal meio é um ferrão torturador. Além disso, o ferrão está na ponta da sua cauda, como a de um escorpião de verdade. Então, o que é que nós temos aqui? Estamos indo para um encerramento, para concluir eu vou fazer o fechamento aqui. O rei da nuvem, o gafanhoto demoníaco, né, desses gafanhotos. Provérbios 30:27 afirma que gafanhoto não tem rei. Mas aqui ficamos sabendo que esses gafanhotos demoníacos não somente têm um rei sobre eles, como também ele é o anjo do abismo. Há razões para acreditar que possa ser o próprio Satanás, ou ao menos um dos seus comandantes, né? Os leitores estavam familiarizados com o nome Apolion e Abaddon. A forma como João escreve não precisava nem explicar nada, porque as pessoas da época entendiam. Os dois nomes são sinônimos, um vem da raiz hebraica, o outro da raiz grega. O nome significa destruidor. Na apocalíptica, o termo é frequentemente usado para se referir à destruição do mundo. Então, fazendo aqui a conclusão da nossa aula, nós temos aqui como a primeira trombeta, vamos lá ver se eu lembro aqui, primeira trombeta, toda a relva é destruída, uma terça parte da natureza é destruída, das árvores, da flora, a terça parte das águas do mar se tornam em sangue e a terça parte dos rios se tornam venenosos. O sol, a lua e as estrelas, durante uma parte do dia, uma parte da noite, eles não dão claridade nenhuma. E a quinta trombeta, então, você tem aí esse demônio, eu particularmente acredito, Satanás, ele é lançado por terra e ele abre esse poço do abismo, talvez com aqueles demônios que estão aprisionados, grande quantidade, são ferozes, implacáveis, destruidores, invencíveis, e eles saem não para matar as pessoas, mas as pessoas que não têm o selo de Deus, elas serão atormentadas durante 5 meses, um período curto, mas que serão infligidas de forma que elas ficarão desesperadamente querendo morrer e não vai poder, porque a morte não vai atuar durante esse período, ok? Então, quinta trombeta da grande tribulação. Espero que tenha de alguma forma clareado, ou pelo menos instigado você a buscar mais. Que Deus abençoe e até a próxima aula.